Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a Maria Eduarda, também faço parte do projeto Memória IA e hoje eu estou apresentando o módulo 3 junto com a Bia. Oi, gente, eu sou a Bia, bem-vindos a mais um módulo do curso. Bom, para começar, eu gostaria de relembrar que ao final dessa aula nós vamos deixar alguns links com matérias, artigos e alguns livros de recomendação sobre todo o assunto que falaremos agora. Também deixaremos um pequeno tutorial para que vocês consigam utilizar uma IA de geração de imagens. Além, é claro, vamos disponibilizar os slides um pouco mais completos com o material que estaremos dando neste módulo. Bem, eu vou começar discutindo alguns conceitos que são interessantes para a gente falar desse assunto e também levantar alguns questionamentos sobre o nosso uso no dia a dia. Bom, então, nesse primeiro slide eu já começo com a pergunta: até que ponto somos dependentes da tecnologia? E a resposta seria totalmente. E para falar um pouco disso, acho que seria interessante a gente entender quem está por trás e por quê. Então, com o avanço da tecnologia e com a globalização, o nosso mundo ficou muito mais conectado e muito menor, de certa forma. Então, é sempre aquela magia de poder falar com uma pessoa de outro local do mundo, por exemplo. Mas a gente também precisa entender que essa nossa dependência extrema da tecnologia vem com um preço, que é que nós nos tornamos mercadoria. E como que a gente vira mercadoria para as big techs? Com os nossos dados, que é justamente isso que a gente vai discutir hoje. Como o nosso uso da internet, das tecnologias, gera essa produção de dados que são comercializados e fazem a gente cada vez mais refém dessa situação. Aqui a gente trouxe alguns exemplos clássicos que a gente deixa como recomendação dessa aula, que são 2 episódios de Black Mirror que falam sobre os usos abusivos da tecnologia e como eles distorcem a realidade, e o filme O Círculo, que trata de uma big tech fictícia e a privacidade de dados, toda essa questão de controle mesmo da população. Esses exemplos que a Bia acabou de dar, eles demonstram bastante como a gente tá nessa transição para o mundo virtual de uma forma totalmente dependente e viciante. E o filme O Círculo traz o outro lado, né? O lado das Big Techs, o quanto que eles realmente estão prestando atenção na gente, o quanto que eles têm de informação, de controle sobre a sociedade atualmente, né? É um filme não muito recente, mas ele trata de algo que está acontecendo na atualidade. E aí, as big techs, né, aqui a gente tem alguns nomes de peso atualmente, a Alphabet, a Apple, a Microsoft, a Meta ali representada pelo Facebook e a Amazon, são big techs que controlam tanto o mercado de tecnologia quanto também inteligência artificial, inovações, toda essa parte. E é muito interessante a gente sempre notar o quão isso está concentrado na mão de poucas pessoas, como que esse controle imenso de dados, essa fortuna gerada, está na mão de tão poucas empresas. É sempre bom a gente questionar isso. Bom, diante dessa reflexão, devido a essa recente ascensão e polarização das redes sociais, né, a vida online ela está cada vez nesse processo de transição que eu comentei anteriormente do mundo real para o mundo virtual e a privacidade dos dados ela acaba sendo como se a internet fosse uma casa e nós usuários comuns a gente está aqui todos no mesmo quarto, no mesmo ambiente. Isso é a polarização que a tecnologia traz. Aí eu trouxe aqui para vocês conhecerem, para vocês saberem melhor sobre o que é a criptografia, os cookies, a lei LGPD. Bom, a gente está constantemente conectado, né? E a gente está repassando esses dados para as big techs, para as máquinas. São os nossos dados que compõem a base de dados das novas tecnologias, da IA, do Google, da Meta, e tudo isso é criptografado, né? Vocês vão ver aqui que criptografia nada mais é do que a conversão de dados de um formato legível para um formato codificado. E essas grandes empresas, elas só conseguem acessar esses dados a partir de descriptografá-los. Isso acontece através das tecnologias, através da IA. É a IA, por exemplo, a IA do TikTok, a IA da Meta. Essas IAs de redes sociais, elas decodificam esses nossos dados para
conseguirem mapear eles e favorecer essas plataformas para fazer com que a gente fique cada vez mais tempo online e assim eles recebam mais dados e eles podem usar desses dados nossos para, por exemplo, divulgar coisas que estão mais ao nosso, que a gente goste mais, que a gente prefira, né? Então, vou dar um exemplo. Quando você faz uma compra na Amazon, a Amazon recebe, então, o dado de que você tem o costume de comprar muitos livros de política, muitos livros de romance. E aí, esses dados, agora, ela vai rodar isso de uma forma com que apareça mais anúncios sobre livros específicos de política, para te incentivar além de se manter dentro da Amazon por conta do seu interesse, também talvez até chegue a comprar esses produtos de uma forma mais fácil. Os cookies, eles são arquivos, né, que a gente deixa fragmentos dos nossos dados por onde a gente passa dentro da web. Eles são usados especificamente para identificar os usuários específicos e melhorar a nossa experiência. Então, como eu falei, as redes sociais, principalmente, elas são totalmente personalizadas, porque a partir do momento em que você passa de uma para outra, você está deixando migalhas, e a máquina, esse banco de dados está sendo construído a partir do tanto que você usa, e ele vai acabar te conhecendo e formando lá os seus padrões. Aqui no Brasil, a gente tem a LGPD, que é a lei brasileira aprovada em 2018, e ela controla a privacidade e o uso do tratamento desses dados. Então, a gente tem aqui, vou utilizar o exemplo do que aconteceu com o X, o antigo Twitter, né, que o Elon Musk, ele estava indo contra algumas diretrizes sobre o uso dos dados do Twitter, e o Alexandre de Moraes, nosso governo, usou da LGPD e algumas outras leis que estavam ali para proteger nós usuários, para com que ele não mudasse algumas questões lá da atualização que o X teria. E uma forma que eles tiveram foi de bloquear temporariamente o Twitter aqui no país, mas acabou que eles conseguiram, né, fazer um acordo e voltou tudo bem. Mas a gente tem certas leis para ter esse controle, para ter esse limite de até que ponto eles podem acessar os nossos dados, até que ponto eles podem utilizá-los, né, as big techs ao favor deles. E agora para os riscos, né, trouxe aqui alguns exemplos de como essa polarização, essa nossa constância dentro do mundo da tecnologia, essa nova vivência que a gente está desenvolvendo como sociedade, de estar a todo momento conectado, estar a todo momento no mundo virtual. A gente tem aqui exemplos de fake news, manipulação de imagens, preconceitos causados pela tecnologia, por alimentação do banco de dados. O que acontece? Nós estamos ultra conectados o tempo todo e há ferramentas de IA, né, que elas estão sendo usadas para manipular imagens, manipular dados. Então eu trouxe aqui esse exemplo da lupa, sobre um vídeo que saiu do Nicolas Ferreira e do Trali sobre a aplicação de golpe, que a lupa é uma plataforma que ela busca fazer verificações de fatos. Então as pessoas às vezes enviam perguntando, isso é real ou não, e elas vão lá, elas apuram a situação e trazem o desenvolvimento daquilo, se é real, se não é, o que causou, como aconteceu. Outra reportagem que eles trouxeram foram das notas da comunidade de UX, que são falhas, né, e tem dado uma abertura maior para fake news, né, que são as notas da comunidade. Já tem um tempo que elas aparecem de uma forma sem checagem, né, e alertando sobre o perigo do anúncio da Meta, que está substituindo o programa de checagem deles por uma nota de comunidade parecida com a do X. E isso vai abrir mais o espaço, está abrindo mais o espaço para a propagação de fake news. O Twitter, agora X, é um dos principais distribuidores de fake news. Há uma pesquisa de que 79% da população acredita em mais informações jogadas no Twitter, então lá é o lugar que mais se propaga fake news. Em relação ao preconceito do algoritmo, né, o racismo no algoritmo, o que acontece
é que a máquina, o banco de dados, ele é alimentado por nós, pessoas, seres humanos, que convivemos numa sociedade que tem uma estrutura capitalista racista, né? E a máquina acaba aprendendo com as nossas atitudes. Ela é alimentada por nós e se ela não for supervisionada, como geralmente acontece, nós temos 3 tipos de inteligência artificial, né? A supervisionada, que geralmente tem lá sempre uma pessoa acompanhando os dados que ela está verificando, acompanhando tudo isso. A semi-supervisionada, que é aquela que você ensina para ela, faz isso, ela aprende, depois ela segue a vida sozinha. E a não supervisionada, que ela está constantemente aprendendo sozinha. Isso é perigoso justamente porque a todo momento nós estamos ligados, né? Então, como eu falei, nós somos uma sociedade que tem uma base muito racista e elas acabam aprendendo. Aqui a gente tem o caso que aconteceu na Bahia sobre reconhecimento facial, que claramente é uma IA que acabou aprendendo isso, não foi supervisionada, não teve esse filtro e causou um incidente de um homem inocente que ficou 26 dias preso. Tem também o banco de dados da Google. Esse é um print antigo, a Google já vem tentando consertar os seus algoritmos em relação ao preconceito, mas alguns anos atrás você jogava no Google cabelo feio e ele vinha com esse preconceito de cabelos cacheados, crespos, pessoas de pele escura, tudo isso porque foi como nós pessoas, às vezes provavelmente uma quantidade muito grande de pessoas antigamente e aparentemente até hoje em dia, né, joga cabelo feio na procura específica desse cabelo, mas são as pessoas que trazem esse preconceito para a máquina aprende e replica. Aqui a gente deixa algumas sugestões, né, de bibliografia, como a gente já mencionou, o livro Colonialismo Digital, que tem todo esse debate que a gente está fazendo aqui, mas de uma forma muito mais aprofundada e cheia de dados, assim, é um livro difícil de engolir, de certa forma, mas é uma leitura muito necessária para o momento que a gente está passando. Além disso, o Racismo Algoritmo, que é justamente essa questão que a Maria acabou de falar, que fala sobre a inteligência artificial e discriminação nas redes digitais. E também um documentário da Netflix, que é o Dilema das Redes, é muito importante, tem a contribuição de vários criadores de redes sociais, pessoas que trabalham por dentro, contando como que a captação de dados acontece, por exemplo. Eu trouxe aqui também a questão da regulamentação que a IA precisa passar, né? Nos últimos anos, desde o boom da inteligência artificial que a gente teve em 2020, 2022, nós temos passado por muitas discussões no mundo acadêmico, no mundo judiciário, sobre quanto que a gente precisa regular essas tecnologias. E então é importante a gente ficar atento a tudo isso, porque as Big Techs, elas têm se tornado monopólios dentro do mundo da tecnologia, e a tecnologia hoje é o que domina o cotidiano, né, das pessoas. Trouxe aqui 2 exemplos que eu recomendo ler, vamos deixar os links dessas matérias junto com o material. Mas é importante a gente visualizar, nas últimas eleições aqui no Brasil, nós tivemos uma regulamentação sobre o uso de inteligências artificiais durante a campanha eleitoral. Era terminantemente proibido o uso delas, porque estava causando uma propagação muito grande de fake news. Houve um candidato vereador no interior de Minas Gerais que foi desqualificado das eleições porque ele estava usando justamente para propagar fake news sobre os seus concorrentes. O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi vítima de uma deepfake em 2020, de 2023 para 2024, em que vazou um áudio falso dele dizendo para as pessoas não irem votar nas votações intermediárias dos Estados Unidos que estavam acontecendo. E isso virou um escândalo, porque era fake, né? Nós tivemos o vídeo da Bibi Hadid também falando sobre Israel e Palestina. Foi claramente uma deepfake, muitas pessoas acreditaram, e pode ser algo totalmente que a gente considera inofensivo, mas não é, como aquele casaco do Papa que todo mundo acreditou. Então eu trouxe aqui esses artigos para vocês lerem, para vocês ficarem atentos. Aqui no Brasil nosso governo tem conversado muito sobre isso, então fiquem de olho, conversem, leiam bastante, vamos deixar algumas indicações. Não mais, eu agradeço também, aqui, gente.
Agradeço a atenção de todos, espero que vocês gostem do curso. Qualquer dúvida, o Instagram do Memória está aberto, todos nós estamos abertos para conversas, dúvidas, e acredito que a gente possa se encontrar no dia 15 na atividade síncrona. Até mais. Muito obrigada.